Hoje eu estava aqui trabalhando nos escritos, né? É uma novidade aqui da 11ª imersão. Tudo que eu tenho escrito, agora o epicentro do meu trabalho conceitual são os escritos e no final do ano vou publicar na Amazon os escritos do Unipod 2024. E é interessante porque hoje, por exemplo, em algumas situações eu fui melhorando o glossário. Os escritos têm o texto, tem o glossário e tem a bibliografia. E aí de vez em quando eu vou lá e melhoro o glossário. Qual é a sensação que eu tenho que me dá uma energia positiva? Eu estava conversando isso com o João, que está mais ou menos perto da minha idade, né? Eu estou entrando na quarta idade, ainda não entrei. Considero que a quarta idade digamos assim, uma quarta idade madura é quando você consegue ter independência financeira e aí você então já começa numa nova fase. Não chamaria de aposentadoria, porque a aposentadoria parte do princípio que você vai parar de trabalhar. Mas quando você entra na quarta idade, você tem independência financeira e você é um cara produtivo, você vai começar, e eu falei isso com a Fernanda essa semana, né? Você começa, o cliente passa a ser cada vez mais o seu cliente interno e cada vez menos o cliente externo. Você vai se independendo do cliente externo. E aí então você começa a se preparar para entrar na quinta idade, que aí você vai já se preparar naquela fase final da vida. Então quando eu escrevo nos escritos e tudo que eu já gravei, inclusive de áudio, muita coisa em áudio, eu estou conseguindo botar no texto e explicando no glossário e tal. E tudo isso significa o quê? Significa que eu me sinto deixando legado. Foi o que eu conversei com o João, né? Eu falei, João, deixar o legado é uma coisa importante porque a gente meio que sente que está cumprindo o nosso papel. Se as pessoas vão ler ou não vão ler, pouco importa. Mas do que você tem um livro que fala, né? Como é que você vai se sentir no seu enterro? Né? Quais são os arrependimentos? E aí eu estava lendo o Maquil e ele estava falando que uma enfermeira que trabalhava com pessoas terminais diziam para ela que o que mais ela se arrependia era de ter sido levada pelos outros e não caminhado pelas suas próprias pernas. E aí eu acho que tem aí a coisa da singularização. Eu sou um singularista e eu acho que o esforço que a gente tem que fazer é para levar ao máximo a nossa singularidade para frente. É isso que é o grande diferencial do Sapiens, diferente das outras espécies. As outras espécies são menos singulares entre os membros e nós somos mais singulares. E essa sensação positiva de desenvolver a singularidade é fundamental. Então, eu escrevendo esse artigo de hoje e colocando as coisas no glossário e detalhando, etc., etc., a sensação que eu tenho é uma sensação muito positiva e aí fica como recomendação e sugestões. O título é Psicologia Nunca Mais, é um título provocativo. Eu já tinha feito alguma coisa na área de filosofia, né? E isso faz parte, e a primeira coisa que eu digo no artigo, né? Começo com o nosso querido Thomas Kuhn, um dos nossos padrinhos, né? Ignorar anomalias é manter-se cego às oportunidades de avanço científico. E eu diria que a psicologia está vivendo uma anomalia dentro das crises e da grande anomalia da ciência social 1.0. Hoje eu vou fazer uma micro palestra para o pessoal de educação e vou falar dessa crise também da ciência social, e aí já na área de educação, e aqui eu estou fazendo na área de psicologia. Né? E eu estou comentando um livro de um brasileiro chamado Evandro Borges, que ele fala sobre a psicologia positiva, uma mudança de perspectiva. Então a primeira coisa, quando a gente fala e questiona a psicologia, como aconteceu com a filosofia, inclusive pessoas que estavam dentro da escola, né, as pessoas falam, peraí, cara, a gente já é uma coisa tão antiga e tal, como é que a gente vai questionar? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto geral. Nós estamos vivendo uma renascença civilizacional.
Uma renascença civilizacional, e eu melhorei esses conceitos no glossário por esse artigo, ela é um momento de guinada civilizacional, é o momento em que o Sapiens aumentou a população e que os paradigmas estruturais do passado passam a não funcionar mais no futuro. E aí então a gente tem uma revolução de mídia e uma renascença, que não é um fenômeno novo, é recorrente. A filosofia grega veio, inclusive contada pelo Eric Havelock em função do surgimento da escrita. Lembro a vocês que o Sócrates era contra escrever, ele só falava e ele tinha uma posição radical contra a escrita. Então ali naquele momento começa a renascença grega, a filosofia, né? Quando recebeu o nome de filosofia na Grécia, foi em função disso. Depois nós tivemos a renascença pós-Idade Média, com a chegada da prensa, e a gente está vivendo e tivemos a renascença oral, que é inclusive contada pelo Harari naquele livro dele, que ele já chamou de revolução cognitiva oral, e agora estamos vivendo a revolução, a renascença civilizacional digital, que eu posso chamar de renascença civilizacional 2.0, em que a gente vai abandonar o macromodelo de cooperação da gestão e entrando na curadoria. Então a gente está vivendo uma renascença civilizacional e o papel dos conceituadores na renascença civilizacional é justamente questionar tudo que a gente acha que mais atrapalha do que ajuda. Então eu acho que o termo, que a psicologia, ela está atrapalhando. A ideia de você ter psicologia está atrapalhando. E aí vem essa questão justamente quando surge a proposta do que o Bosch vai falar no título do livro dele, que é uma proposta do Martin Seligman, que é a psicologia positiva. A psicologia positiva percebe a crise da psicologia, identifica determinados problemas, mas não oferece uma solução bacana. E é por isso que é interessante trabalhar com a psicologia positiva. Pegar as críticas e fazer novas sugestões que eles não colocam. Qual é o problema aqui quando se fala da psicologia positiva? A psicologia positiva, qual é a crítica que ela está fazendo? Se ela está se autodenominando psicologia positiva, ela está fazendo crítica à psicologia negativa. Né? A dicotomia é essa. O antônimo de positivo é negativo. Por que ela está achando que a psicologia atual é negativa? Porque ela está focada na doença e não na prevenção da doença. E aí, de cara, eu já fiz artigos sobre isso. Eu acho que a gente tem a forma mais adequada, se a gente ficar só no campo da psicologia, se a gente não entrar na conversa que eu estou propondo nesse artigo da inovação pessoal. Então a gente teria a psicologia preventiva, que é o que a psicologia positiva está propondo, que é você sugerir, e aí, objetivamente, são guias de felicidade, visões, atitudes e métricas para que as pessoas possam usar esses guias para evitar, né, reduzir problemas psicológicos. E quando a pessoa não consegue usar esses guias de maneira autônoma, ela vai recorrer a um psicólogo, entre aspas, né, ou um profissional de inovação pessoal pós-ventivo, para pedir ajuda para poder trabalhar de maneira autônoma nos guias de felicidade. E aí no final do artigo, eu digo o seguinte: olha, da mesma maneira que a inteligência artificial é vista como uma macro tendência, eu diria para vocês que outra macro tendência são os guias de felicidade, que já estão aí circulando, mas não estão circulando de uma maneira mais científica. E deveriam estar circulando. Que eu coloquei no final o seguinte: da mesma forma que a inteligência artificial é uma macro tendência futura, diria que a explosão exponencial de guias de felicidade no campo da inovação pessoal é também. O Sócrates chamava os psicólogos de médicos da alma, e aí eu botei: estes médicos da alma estão muito mais preocupados em resolver os problemas de guias fracos de felicidade
e não de criar guias mais fortes para que isso não ocorra. O Sapiens 2.0 precisa de guias mais fortes de felicidade para que possa enfrentar seus novos desafios. E aí qual é a proposta? A proposta é acabar com o campo da psicologia, criar o campo ciência da inovação pessoal, em que a gente teria profissionais da ciência da inovação pessoal preventivos, que é aqueles que vão desenvolver os guias e disseminar os guias de felicidade, e os pós-ventivos, que vão ser aqueles que vão ajudar as pessoas que não conseguem sozinhas usar esses guias. Esses guias são fundamentais para uma espécie, principalmente desde a formação, desde a escola, desde o início da escola, para as pessoas viverem num mundo com muito mais descentralização, em que a autonomia das pessoas é muito maior. Aí eu botei, a ciência da inovação pessoal é um subcampo de algo maior que é a ciência da inovação. A ciência da inovação substitui a ciência social. E a ciência da inovação, dentro dela temos a ciência da inovação civilizacional, que já incorpora as revoluções de mídia, etc, etc. No caso, né, a nossa ciência da inovação civilizacional bimodal, que nos ajuda a entender de forma mais clara o contexto. A ciência da inovação pessoal abarca todos os conceituadores do presente e do passado que tiveram foco na melhoria da qualidade. Aí eu boto Sócrates, boto Aristóteles, eu boto Platão, eu boto os estoicos, todos eles vão ser considerados cientistas da inovação pessoal e não filósofos. E aí separar filósofos e psicólogos e criar essa confusão. E a ideia de que é necessária a criação de diferentes guias de felicidade. E aí cada um vai desenvolver o seu guia, etc, etc. Aí eu falei aqui para o pessoal da escola, e hoje é o áudio externo aberto, da ida para Belo Horizonte, que eu tive uma conversa bacana com a minha prima, etc, etc. E aí ela disse assim, as questões, você não pode propor felicidade para as pessoas, porque cada um tem o seu critério de felicidade. E aí eu fiz aqui uma conversa sobre isso. Porque o próprio Borges aqui vai colocar, né, que as pessoas têm, cada um tem a sua percepção, então não dá para trabalhar com a felicidade. Aí eu acho que a gente tem que fazer uma separação e isso incluir no glossário. É preciso separar duas coisas: sugestões gerais sobre a felicidade e adaptações específicas da felicidade. Vamos ver a diferença, galera. Sugestões gerais sobre felicidade são recomendações de visão, atitudes e métricas que foram se mostrando os mais consistentes ao longo do tempo. Porque essa conversa de vidas melhores vem desde o dia que a gente saiu das cavernas. Então, o que funcionou mais e o que funcionou menos? Então, a gente apresentar essas sugestões de guias mais fortes de felicidade não tem problema nenhum. E quando você diz, olha, as atitudes melhores, né, que os estoicos dizem, não se preocupe com aquilo que você não pode modificar, se comprometa com a sua palavra, tenha foco, como sugere o essencialismo lá do Marquio, tenha foco, evite de fazer milhares de coisas, etc. Tudo isso são sugestões que as pessoas podem usar. Agora, a outra coisa são as adaptações específicas da felicidade. A partir das sugestões gerais sobre felicidade, as adaptações que cada pessoa fará a partir do seu contexto e das suas singularidades. E a crítica que a psicologia positiva faz à psicologia, entre aspas, negativa, é justamente essa. Que as pessoas vão tratar as doenças, mas não fazem nada preventivo. O preventivo é o quê? São guias de felicidades fortes, disseminados desde o início da vida das pessoas, para dizer, ó, isso aqui é melhor fazer do que isso aqui. Vão ter vários guias, cada guia vai ter sugestões e as pessoas vão escolher seus guias. E determinados guias vão acabar ficando mais hegemônicos porque facilitam mais a vida das pessoas. Aquela galera ali está seguindo aquele negócio, que é o que os estoicos fizeram. O que os estoicos fizeram? Nada além, né, Sêneca, Marco Aurélio e os outros, né,
fizeram o quê? Eles fizeram um guia de felicidade mais forte, com sugestões para as pessoas viverem. E por que, que isso não pode ser utilizado hoje em dia? Por que, que os psicólogos, quando vão para a faculdade, não têm esse tipo de material para poder ajudar as pessoas de forma preventiva? Aí eu fiz aqui uma conversa muito interessante, porque o próprio Borges e depois o Seligman, eles fazem um questionamento, né? Melhor dizer assim, não, melhor usar bem-estar do que felicidade. E essa conversa nós tivemos também aqui na escola, quando a Cláudia questionou, né? Pô, será que não é melhor usar bem-estar do que felicidade? E aí sobre isso eu achei interessante, e aí fui no tio Chatinho e no tio Gemini perguntar, e aí o que ficou claro? Né? São conceitos muito batidos e fica complicado a gente poder trabalhar com eles. Mas o que fica evidente ali? Quando eu pedi, qual é a diferença entre felicidade e bem-estar? Ah, felicidade é curto prazo e bem-estar é longo prazo. É basicamente isso. Que quando a gente fala em felicidade, a gente está falando de alegria. E quando a gente está falando de bem-estar, a gente está falando no longo prazo. Aí eu tinha malandrinho aqui, né, que já sou, fui e perguntei para eles, então qual é a diferença entre felicidade e alegria? Aí eles, aí eles vão fazer, eles dizem, a felicidade é no longo prazo e alegria no curto prazo. Aí felicidade, que era curto prazo, já virou longo. Então o que eu sugiro? Né? Eu digo assim, quando a gente tem conceitos muito usados, a gente tem que adjetivar. E aí a melhoria dentro dessa conversa que o Borges está fazendo. Então eu digo, quando a gente for falar de felicidade, a gente está falando de felicidade de longo prazo e bem-estar de longo prazo, que eu chamei de felicidade estrutural e bem-estar estrutural. Porque a pessoa também pode dizer, ah, como é que você está? Você tá bem? Não, estou me sentindo bem, estou com bem-estar. E de repente o bem-estar da pessoa é na semana. Então eu diria que felicidade e bem-estar estrutural é de longo prazo. E felicidade e bem-estar conjuntural é de curto prazo. Quando a gente fala em felicidade, que é um conceito de sala, né, a gente está falando de felicidade de longo prazo. Felicidade estrutural. São guias de felicidades estruturais e não guias de felicidade porque eu quero ficar feliz aquela semana. Bom, é isso. Então, estamos questionando o campo da psicologia, sugerindo que se substitua pela inovação pessoal, tendo espaço claro e objetivo para que os atuais psicólogos trabalhem principalmente na pós-ventividade e ajudem na preventividade para que as pessoas não tenham os problemas que elas possam ter, com guias de felicidades mais fortes. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aqui na briga, desenvolvendo aqui a ciência da inovação. Esse é o projetão da Bimodais. Estamos desenvolvendo a ciência da inovação com isso, com 3 camadas, ciência da inovação civilizacional, que é o livro que a gente publicou ano passado, Civilização 2.0, na civilização grupal com o livro Administração 3.0, que a gente fala das organizações, né? Sendo que a inovação grupal não é só organização, qualquer coisa de grupo é inovação grupal. E hoje nós estamos focados nessa imersão, e nesse ano nós estamos focados na inovação pessoal, desenvolvendo esse guia de felicidade bimodal 2.0, que é a ideia de criar um guia forte para que o Sapiens 2.0 possa lidar melhor com essa vida mais descentralizada que a gente está passando. Então, o que vocês têm contato aqui é com uma escola de pensamento digital que funciona no modelo crowdfunding, independente, fora das estruturas, e aí eu te convido com 2 opções. Ou de você entrar na escola e ficar até o final de julho, né, participando da escola, me manda um zap, receber todos os áudios, ou quando as pessoas dizem, cara, estou sem tempo, estou fazendo pós, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, você contribuir, fazer um Pix e ajudar para a gente continuar desenvolvendo esse projeto. E é isso. Me manda um zap, 21 99608 6422.
21 99608 6422. É isso.